Deputado, agora o presidente tem decisões muito mais difíceis a tomar, né? Quando a gente fala que ele se elegeu com aquele discurso da nova política, deixar para trás a velha política, o toma lá da cá, a gente já falou aqui que ele se aproximou de figuras do Centrão, o senhor fala do Rodrigo Maia, mas muitos dos líderes do governo e dessas figuras que ele se aproximou de partidos do Centrão ou do Centro Democrático, como queira, também têm apelidos na lista do Odebrecht, também são investigados da Lava Jato. Esse caso do Chico Rodrigues de ontem é muito emblemático, porque ele é do DEM, mas ele também até ontem era vice-líder do governo no Senado, e uma parte das verbas que ele ganhou, 30 milhões de reais, o dobro da emenda parlamentar impositiva, foi justamente por ser aliado do governo. Tem indicados na FUNASA da Roraima para cuidar lá das reservas indígenas. O que tem de diferente nesse governo em relação aos outros? Esse governo também indicou cargos de segundo e terceiro escalão, aliados do Centrão para esses cargos. Não corre o risco, esse caso de ontem de Chico Rodrigues não serve de alerta? O governo não pode cair exatamente naquele velho fisiologismo dos outros governos? Você está falando de risco, né? Sim, é um alerta, hipótese, né? É um alerta. Não há fato concreto. Não, estou perguntando ao senhor. Você vê, no início do governo do Lula já tinha o mensalão. No governo do presidente, até hoje, não há uma notícia. Você imagina, você que está em casa me vendo aqui, nessa bancada de peso aqui que me entrevista, a Amanda, que eu estou vendo que é mais progressista, mais à esquerda. Não sou progressista, nem à mais esquerda, à esquerda, sou jornalista. Mais à esquerda, mais à esquerda. Vocês imaginem, ela fala por hipótese. Não pode haver, não poderia acontecer. Ontem não foi hipótese, olha só, deputado. Ontem foi um caso muito concreto, bastante mas não é dinheiro do governo. É dinheiro roubado do governo. Foi dinheiro distribuído para aliados do governo, dinheiro público, pago com os nossos emenda impostos. Parlamentar que ele tem direito pela Constituição. Não são emenda parlamentar, é um dinheiro extra. Uma emenda, ele deve ter feito um acordo espúrio com algum prefeito que repassou dinheiro para ele. Isso aí independe do presidente. Isso é ação do senador. Mas são os novos aliados do presidente. Sim. Na verdade, esse Chico Rodrigues não é nem DEM, novo, é um aliado antigo. Emprestado do DEM. O presidente deu uma declaração sobre isso e disse que ele tem... O DEM, gente, é o DEM. Ele tem responsabilidade. Não, a minha pergunta é muito simples, deputado. O que fazer para não cair no mesmo velho fisiologismo? Porque são as mesmas figuras de sempre. Cada indicado desse... Presta atenção no que eu vou falar a vocês. Isso é vaticínio, é uma previsão, não é? O Silvio me perguntou como é que eu vaticinei o Covidão, eu já falei. O malandro de qualquer partido indicou cargo lá do presidente. Se está preso no dia, porque atrás dele tem a BIM, tem a Federal, o olho em cima, e todo mundo é advertido. O presidente diz, eu indico. Eu nomeio, você quer isso, mas avisa o teu pessoal para não fazer gracinha que eu vou botar na chave. E todo mundo sabe que ele vai botar na chave. Ninguém tem dúvida. Ele falou sobre isso ontem, né? Ele tem responsabilidade sobre os ministérios, as estatais e os bancos oficiais. E ele diz isso ao cara, eu sei porque tem deputado no meu partido que já indicou gente. E ouviu do presidente, a responsabilidade é tua. Eu vou botar o teu nome na primeira folha, vou dizer para os jornalistas todos, foi você que indicou, e vou prender o indicado se ele fizer bobagem. Então é diferente daquela época do Lula, que o cara já ia para roubar. Eu preciso financiar o PTB. Então toma um cargo aqui para financiar o PTB. Eu preciso financiar o MDB. Então toma um cargo aqui, o cara vai dar 10%, 3%, 4%. O negociador era o Delúbio, era o Marco Valério. Então quando indicava, já sabia que era para levar dinheiro. O Bolsonaro já diz para o cara de cara, se fizer bobagem, está preso. Da época do governo do Lula, indicava sabendo que era para fazer safadeza. Mas, deputado, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Na operação de ontem, a gente tinha a CGU, né, e a Polícia Federal. Amanda. Deputada, a minha pergunta é muito simples. O senhor acha que o Paulo Guedes, até agora ele entregou a reforma da Previdência com a ajuda do Congresso, era uma pauta que já estava em discussão desde o governo Temer, mas ele não conseguiu avançar no resto da pauta, né? Reforma tributária, administrativa, privatizações. A gente vê uma pauta atravancada, obviamente que estamos num contexto de pandemia, mas o Centrão, não sei se até que ponto o Centrão está disposto a embarcar nessa pauta e a defender essa pauta da maneira rigorosa e liberal que o Paulo Guedes preconizou e defendeu durante a campanha. A agenda do PTB é essa. O meu partido vota 100%.
essa agenda. E os outros? Eu não falo pelos outros. Lá no PTB tem comando, tem liderança. Lá há respeito entre nós. Lá, 100%. Agenda liberal, 100%. E o Rodrigo Maia, que se dizia liberal, está se aproximando da esquerda. Eu estou vendo lá o ACM Neto, que é o presidente do DEM Nacional, o prefeito de Salvador, na Bahia faz o jogo do PT. Então, quem é que... O Rodrigo Maia sempre foi liberal, a pauta? Né? Amanda, quem é que tem atravancado a pauta? É o Centrão ou é o Rodrigão? O Botafogo. O Rodrigo Maia tem uma agenda clara de reforma tributária, reforma administrativa. Por que não bota para fora? Porque precisa haver uma concertação entre os líderes para que eles consigam votar. Não depende só dele a pauta. Ele quer fazer o contraponto ao Paulo Guedes. Ele quer dizer que a reforma dele que é boa, que a do Guedes não é boa. Então, ele com isso, ele impede que o governo tenha a sua própria agenda. Como é que pode? Ou é o contrário, não foi o governo que demorou para mandar a reforma? O presidente não tem uma agenda legislativa. Eu era deputado, eu fui 6 vezes deputado federal, desde o presidente João Figueiredo, um homem honrado, honesto. A gente não escutava a conversa naquela época. Até o Lula, quando eu fui cassado em 2005. 6 mandatos consecutivos de deputado federal no PTB, pelo PTB. Também só tive um partido na minha vida. Eu não fico trocando de camisa. Sou botafoguense. Igual o Lacombe, com todo o sofrimento que a gente tem. Eu choro na estrela solitária, mas não troco de cabelo. Então, o que está vendo lá? Todo presidente teve a sua agenda legislativa. O Rodrigo Maia quer negociar, quer negociar com o presidente a agenda legislativa. Ele impede a agenda econômica. Eu li uma entrevista do Rodrigo, o primeiro-ministro, vocês sabem como é que ele é chamado? Aquele pimpão, aquele vaidoso gordo, aquele bebê chorão, neto de vó, criado de vó, sabe como é que ele é chamado e fica? Todo pimpão, todo balufo, todo vaidoso, de primeiro-ministro. Ele foi à Espanha falar desse assunto parlamentar. Ele não repele, porque se sou ele, presidente de poder, alguém me chamar de primeiro-ministro, eu digo, eu repilo, não me trate assim, que é uma afronta ao presidente da República. Mas ele incensa, ele quer competir. É imaturo para aquela função, imaturo. Deputado. Não é um garotão. E ele é hoje o grande empecilho. Eu li na Veja ele dizer que o ministro da Economia do Brasil era mentiroso e irresponsável, só naquele negrito, naquele lead das capas amarelas. Eu falei, o que esse caboclo quer? Naquela semana, o dólar subiu, os contratos internacionais do Brasil, o juro foi maior, porque o presidente da Câmara tentou derrubar o ministro da Economia. Eu peço desculpa, a gente tem que ir para o intervalo rapidinho, tá? Na volta, Silvio Navarro retoma aqui a nossa conversa. Desculpa. Daqui a pouquinho, até já. Infelizmente, a Opinião no Ar está chegando ao fim, então eu de antemão aqui já agradeço ao deputado Roberto Jefferson e já convido o senhor para retornar ao programa, né? Porque nós tivemos uma audiência boa, a gente foi lá de novo. Só tem uma exigência a fazer para retornar. Diga. É encontrar aquele sanduíche que eu encontrei aqui. Hoje é o dia do pão. Pão torradinho, queijo fresquinho, peito de peru fresquinho, um alface crocante. Que maravilha de sanduíche me deram aqui. Deputado, o senhor não quer se despedir com uma música? O senhor gosta de cantar, faz aula de canto? Tem alguma música que expresse esse momento que o senhor gostaria de cantar? Deixa então, se o senhor disser sim, eu já encerro e a gente termina com o senhor cantando. Então eu canto. Então, olha, amanhã, Opinião no Ar de volta.